CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 9h40. Estamos de volta com o CBN Campo Grande desta sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. E hoje temos uma entrevista com o deputado federal Luiz Ovando, do PSL, entre vários assuntos. Claro, vamos debater saúde, mas vamos debater também alguns projetos que já estão ali sendo debatidos em Brasília, no Congresso Nacional. Primeiramente, deputado, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Gilles. Deputado, o que a gente pode... Vamos começar a falar um pouquinho de reformas, né? O que a gente pode esperar da reforma tributária que o senhor discute juntamente com os demais parlamentares no Congresso Nacional? Gilles, o que é interessante em relação à reforma tributária, e a gente precisa ter tranquilidade em relação a isso, é que há 3 modelos, né? E, na verdade, está se estudando uma forma. O grande objetivo da reforma tributária é reduzir a carga, né, de imposto, ou seja, reduzir o volume de dinheiro que o cidadão deve recolher ao Estado. Esse é o grande objetivo. Eu não sei se nós vamos chegar a esse ponto, até porque seria uma inconsequência fazer uma ação populista e dizer, olha, vamos reduzir, vamos abaixar. O que, na verdade, nós precisamos é otimizar esses recursos. E isso o governo de Jair Bolsonaro tem perseguido de forma muito constante, muito obsessiva. Fazer com que o imposto do cidadão seja muito bem usado. Então, isso tem sido. Eu digo sempre que não há método perfeito dos seus objetivos. Muitas vezes nós precisamos juntar 1, 2, 3 métodos, maneiras de se alcançar, de se chegar a um determinado objetivo. Está em estudo vários grupos, várias tendências, e principalmente não se esquecendo de onde se faz exatamente a maior ação, que é o município. É lá no município que nós existimos, é no município é que nós marcamos presença. O município é concreto, Estado e país são meio abstratos do ponto de vista de compreensão da população. Então é preciso entender que nós não podemos prejudicar os municípios na arrecadação e também frente ao seu papel de prover ao cidadão condição de desenvolvimento das suas potencialidades. O senhor acredita, deputado, que há tempo para debater ou até aprovar este ano a reforma tributária? Eu acredito desde que se concentre, né? Nós estamos numa fase agora de priorização dos acontecimentos voltados exatamente para essa pandemia, no caso o coronavírus, mas já foi apresentado, o governo já apresentou a sua versão, existem mais outras 2, né, que são do Senado e da Câmara, e aí precisa, na verdade, juntar as intenções e os propósitos em relação a essa reforma tributária para se alcançar. Agora, isso depende muito de como será daqui para frente a evolução da pandemia. Agora, deputado, há clima, há ambiente para isso? Ou o governo vai estudar o ambiente antes de realmente efetivar? Olha, essa é a nossa proposta, ou ele vai sentir primeiro se há terreno fértil para colocar esse esforço ainda este ano? Essa é uma interpretação minha no momento. De uma maneira geral, a população, e a gente precisa separar muito bem isso, a população está muito aterrorizada exatamente pelos meios de comunicação que destacam o aspecto tanatológico, ou seja, morte. E nós precisamos, e estamos vendo já a população a se acomodar com a pandemia. Tanto é que existe aí uma tendência, né, de uma maneira geral, dos meios de comunicação, de responsabilizar a população pelo insucesso dos lockdowns, ou seja, dos isolamentos. Então isso vai naturalmente estabelecer o ritmo,
estabelecer o compasso das ações do governo. E eu quero crer que dentro de mais algumas semanas, 2 no máximo, até pelas mudanças de postura, nós vimos ontem o governo da Bahia abrindo já para refazer o tratamento preventivo, né? E o tratamento precoce. Mato Grosso do Sul já abraçou essa ideia, principalmente pelo prefeito de Campo Grande, o Marquinhos Trave. E já existe distribuição de kits para que, na verdade, isso possa funcionar. Então, dentro de 2 semanas, nós vamos começar a colher os resultados com redução, né, dos casos que a imprensa insiste em dizer que está piorando e jogando para cima da população. Nós temos que fazer. Dentro de 2 semanas você pode observar. E aí, então, nós teremos condição, na verdade, né, de abraçar a reforma tributária. Caso isso não aconteça, e nós estamos aprendendo com essa pandemia, é muito importante enfatizar isso, né, nós teremos que reconsiderar e priorizar uma outra forma de abordar a pandemia. Deputado, ainda só para a gente finalizar aqui, não deixar sem arremate a questão da reforma tributária, se vem se debatendo muito a questão de um novo imposto, de um novo tributo, uns falam uma nova CPMF, o Guedes fala que não é bem isso, enfim, teremos aumento de imposto ou não teremos? O senhor que está ali participando das negociações. Olha, Chives, essa ideia que você destaca, que é muito importante, é aquilo que nós falamos, né? Nós precisamos reduzir carga tributária e aproveitar melhor os recursos. Esse é meu ponto de vista. Assim, eu teria que ter uma premonição, né? Uma visão. Né? Eu acredito que o governo Bolsonaro trabalha para que haja redução de imposto. E essa vai ser a tônica. Nós não temos condição, no momento, já uma carga tributária em torno aí de 35%, 36% do PIB, ela fica praticamente insuportável. Nós trabalhamos 5 meses do ano para pagar imposto. E aí que nós começamos a ganhar alguma coisa. Então o governo trabalha exatamente para que haja redução da carga tributária. A questão do Paulo Guedes, o que ele percebeu é que tem um nicho que não é tributado. E ele está levantando essa possibilidade de 0,2%. Eu acho válido. Mas existe já, pelo passado da CPMF, né, existe uma resistência a esse tipo de tributação. O próprio presidente, no início, foi resistente, mas hoje ele considera, até porque essa parte do negócio, essa parte, né, das atividades financeiras, não é tributada. Então seria uma maneira de se conseguir um complemento diante da redução de impostos que acontecerá no município e do Estado. Deputado, vamos partir um pouquinho para a política, né? A gente saindo um pouquinho da reforma tributária. O senhor está no PSL ainda, né? Estou no PSL com um pedido de afastamento desde 18 de dezembro. Desde o ano passado, portanto. Do ano passado. O senhor é uma das pessoas, né, coordenadora, um dos articuladores aí para a construção do novo partido do presidente, né? Vamos relembrar aqui o Aliança, inclusive aqui em Mato Grosso do Sul. Como que está esse trabalho, deputado? Tá avançando? Está parado? Qual é o estágio da criação do Aliança? Juiz, está avançando. Recentemente, a questão de 2 semanas, nós tivemos uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro via remota, né, virtual, e foi um dos aspectos, ou seja, uma das ênfases do presidente em relação a nós foi exatamente abraçar a criação do Aliança. Existe um grupo bastante forte em Brasília, em São Paulo, trabalhando para isso. Mato Grosso do Sul, sob a nossa liderança e demais apoiadores, principalmente o Coronel Davi, o Rodolfo, né, e também o pessoal de rua, a doutora Cirlei Ratier, que tem liderado também, nós conseguimos o número necessário em Mato Grosso do Sul para se criar o partido. E nós vamos tomar novamente, já retomamos isso, estamos fazendo e queremos aqui conclamar a população que quer um partido de direita, um partido conservador, um partido que preserva a família, um partido que destaca as boas ações e principalmente que dá condição ao desenvolvimento, né, do potencial do indivíduo que venha somar conosco, no apoiamento. Agora está muito mais fácil.
Basta que a gente tire a ficha e assine conforme está no título de eleitor, não sendo mais necessário reconhecimento de firma. Se nós conseguirmos isso em 9 estados, o partido será criado, e não só dos 9 estados, mas do país inteiro, com condição, inclusive, de a gente disputar a próxima eleição de 2022. Era isso que eu ia perguntar. O partido estaria em condições de já disputar 2022. Não para esse ano, não tem mais tempo hábil, né, deputado? Não, agora não tem mais jeito, até porque já passou o prazo, que foi dia 4 de abril. Nós temos agora que fazer e nós queremos firmar esse partido até até o último mês do ano, que é dezembro de 2020. E com isso nós vamos ter condição de instalar os diretórios regionais, os municipais, e começar, inclusive, a exercitar politicamente, quer dizer, construir a casa, e na casa nós vamos estabelecer as normas, regras e princípios que nós vamos seguir. Deputado, falando um pouquinho sobre saúde, o senhor também é médico. Como o senhor está acompanhando a questão das mortes, dos leitos aqui em Campo Grande e também fazendo um contexto nacional, né? Porque há também divergências do ponto de vista da condução do Ministério da Saúde em relação ao que vem sendo feito para frear o número de mortes, né? Infelizmente nós estamos com muitas pessoas morrendo, muitas famílias sofrendo por conta da Covid. Qual é a sua visão, trazendo um pouquinho essa leitura aqui para Mato Grosso do Sul, especificamente para Campo Grande? Ginês, aqui o tempo nosso já está curto, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas é importante que a gente destaque o seguinte: o governo federal fez o que tinha que ser feito lá no decreto de 4 de fevereiro. Decreto 3, para que fechasse, nível 3, praticamente nós devíamos ter fechado aeroportos e portos na época, né? E o que o vereador de São Paulo, do Rio de Janeiro, decidiram? Eles decidiram, na época, fazer o carnaval. E nós tivemos um carnaval por praticamente 2 semanas, uma contaminação, porque lá de Wuhan, na China, já tinham saído as pessoas, porque isso aí começou no dia 19 de dezembro. Até o dia 29 e até o dia 19 de janeiro, saíram mais de 5 milhões de pessoas para o mundo todo, e Wuhan é uma cidade cosmopolita, é uma cidade de 13, 14 milhões de habitantes, industrial, e o pessoal espalhou o vírus para o mundo inteiro. E aí, então, fizeram um absurdo que foi exatamente fechar antes da hora. O que tinha que se fazer em São Paulo era isolar. E São Paulo disseminou vírus para o Brasil inteiro, inclusive no Carnaval, nós chegamos nessa situação. Campo Grande antecipou o isolamento. E agora nós estamos nessa onda em direção ao oeste, aumentando o número de casos e, consequentemente, mortes. Recentemente, o professor Carl Friston, inglês, disse que 80% da população, esse é um indivíduo de peso internacional, um epidemiologista famoso e experiente, disse que 80% da população tem resistência natural ao vírus e que não tem jeito, 20% está exposto. Isso que nós estamos tendo, infelizmente, cerca de 0,5% a 1% da população que contrai a doença acaba indo a êxito letal, lamentavelmente. Nós não temos muita coisa a fazer, nós estamos aprendendo com essa pandemia. O que nós temos que aceitar é que as drogas que fazem o tratamento precoce e o tratamento preventivo precisam ser usadas, e isso foi politizado. E essa história de falar que não tem ministro da saúde, nós precisamos recordar para o passado. José Serra não era médico e foi ministro muito bom, estabeleceu muitas mudanças do governo Fernando Henrique. Ricardo Barros é um indivíduo extremamente competente e que volta agora para a liderança do governo através desse acerto com o Centrão, do PT, e foi um excelente ministro da Saúde. E agora o Eduardo Pazuello está fazendo um bom trabalho, e a ação dele é que conseguiu reduzir em Manaus e lá também no Pará, em Belém, aquele excesso de mortes que estava acontecendo. Então o pessoal precisa aprender com aquilo que vem acontecendo, o que nós fomos insensatos quando não buscamos a experiência, inclusive da Coreia do Sul, e o que foi feito, e deixamos de entender, na verdade, a fisiopatologia da doença. Então o pessoal resolveu, como se dizia no passado, dizer assim: não, se você não tiver falta de ar, fique em casa. Falta de ar é a fase final do processo. Então nós temos que tratar o indivíduo exatamente antes de chegar nisso daí. É nos 2 dias iniciais, no máximo 5 das manifestações. Então, o que nós precisamos é retomar, é abraçar, ter os leitos disponíveis nos casos graves,
se a gente não conseguir impedir. Essa é a minha visão, Ginês, sobre o que nós devemos e deveríamos já ter sido feito no país inteiro. Mas, infelizmente, o presidente foi impossibilitado pelo decreto lá, pela decisão do Supremo de 15 de abril. É importante a gente entender isso e não jogar a culpa das mortes nas costas do presidente. O presidente ficou maniatado, ficou amarrado, não pôde fazer. O que ele pôde falar foi dizer, olha, cloroquina e hidroxicloroquina fazem diferença. Eu concordo com ele porque a literatura está cheia disso. E nós precisamos abraçar e aceitar essa nova forma de tratar e abordar essa doença. Deputado Luiz Ovando, do PSL, por enquanto, segundo o deputado. Deputado, muito obrigado pelas suas informações, pela entrevista aqui no CBN Campo Grande. Eu agradeço muito, tenha um ótimo dia. Muito obrigado, Ginês, eu que agradeço a oportunidade. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.